Turma, tudo bom? Professor Flávio aqui de volta. Vou trazer a resolução dessa questão aqui sobre ângulos que eu passei nessa semana. Aí é que diz aqui na questão. Na figura, as ruas Alexandre Nanini e João Turra são paralelas e as avenidas 1, 2 e 3 são transversais. Calcule o valor de x, a, y e b. Pela figura, a gente percebe que tem uma organização visual fácil de entender, que são ruas e avenidas, e os ângulos formados por essas figuras aqui em cada cantinho dela. Porém, para facilitar a explicação, eu criei aqui um esquema com retas paralelas, com os mesmos ângulos e o mesmo formato, para facilitar a explicação aqui, tá? Então, nós vamos pela ordem que está escrito aqui, começando pelo ângulo que vai ter a letra X, tá? Então, para fazer isso, a gente vai observar que o ângulo que está a letra X é esse aqui e esse de cá. Então, a gente percebe que esses dois ângulos pertencem à mesma transversal, onde passa pelas duas paralelas, que são as ruas Alexandre Nanini e João Turra. Utilizando os ângulos que estão descritos aqui, nós percebemos que o ângulo 2x menos 40 graus, ele é igual ao ângulo x mais 10 graus. Por quê? Eles pertencem à mesma linha transversal, que é essa aqui, e cruza por duas paralelas. Ou seja, os ângulos que vão formar na parte de cima são os mesmos que formam na paralela de baixo. Então, se eles são o mesmo ângulo, a gente descreve pela igualdade. Dando continuidade aqui à resolução, nós vamos fazer o seguinte. Equação formada de primeiro grau, letras a gente vai passar tudo para um lado e números tudo para o outro. Então, a letra x eu vou enviar para lá e trocar o sinal dela, o menos 40 para o outro lado e trocar o sinal dele. Fazendo assim, a gente vai ter 2x menos x, porque aqui não indica explicitamente, mas ele é um número positivo, por não ter sinal. E do outro lado, eu vou ter o 10, que ele vai ficar na mesma posição, e o menos 40, que vai passar para mais 40. Fazendo a subtração, 2x menos x, eu vou ter 1x, e 40 mais 10 é igual a 50, ou seja, o valor de x é 50 graus. Pronto, já descobrimos o primeiro valor de x. Agora a gente vai descobrir a próxima letra, a próxima incógnita, que é a letra A. A letra A está aqui, ó, nesse cantinho dos ângulos das linhas paralelas, e por ter essa formação desenhada por mim aqui, facilita o entendimento de que ela é um ângulo raso. Então, um ponto A ele vai ser formado por uma parte de ângulo raso e uma parte da equação x mais 10 graus. E como a gente sabe, o ângulo raso é sempre igual a 180 graus, por ser metade de um círculo. Fazendo então o cálculo para esse ângulo aqui, nós vamos somar A mais x mais 10, que é igual a 180. Por quê? X mais 10 formou um ângulo raso, esse ângulo aqui, e o ângulo raso é 180 graus. Então, a gente vai somar os dois lados para dar 180 graus. Porém, a gente já descobriu o valor de x, que aqui na questão de cima diz que é 50 graus. Então, vamos utilizar esse valor. A mais 50 mais 10 é igual a 180 graus. Mais uma vez, a gente tem uma equação de primeiro grau, onde a gente tem que deixar a letra sozinha de um lado e os números eu vou passar para o outro. Mas antes de passar os números, eu vou somar logo os números que estão aqui, 50 mais 10, que é igual a 60. Aí agora, simplificando tudo, eu vou passar
esse 60 aqui, que ele está positivo, para o outro lado, e ele vai virar negativo. Então, eu vou ter A igual 180 menos 60. Fazendo a subtração, a gente descobre que o A ele vai valer 120 graus. Então, pronto, já descobrimos a segunda incógnita da questão. Seguindo a ordem que está escrito aqui, a gente vai agora descobrir quanto vale y, que vai ser o mais fácil de todos, tá? Para descobrir o valor de y, a gente percebe uma coisinha, que o y ele faz parte da paralela de baixo em relação a essa avenida aqui, ó, a essa transversal aqui, que acho que, se não me engano, é a Avenida 3, isso, na Avenida 2. E essa transversal aqui, a gente vai lembrar que ela cruza por duas paralelas, né, por linhas paralelas. Então, o ângulo que vai formar de um lado vai formar do outro. Só que, por ser linhas paralelas, ele também vai formar ângulos opostos. Então, oposto aqui ao ângulo 137, eu vou ter o ângulo y. E como a gente lembra, ângulos opostos nas paralelas são ângulos com o mesmo valor. Então, y, que é o mais fácil de todos, é igual a 137 graus. Bem mais fácil de todas, né? E para finalizar aqui, nós vamos descobrir agora quanto vale a letra B. Aí, para a letra B, a gente lembra também que essa avenida cruza por duas paralelas, o ângulo que forma de um lado vai formar do outro, então esse ângulo aqui da parte de baixo da reta, eu posso levar ele aqui para a parte de cima da reta, porque eles estão na mesma posição, por mais que sejam linhas diferentes, elas ainda são paralelas. Então o ângulo 10B mais 12 graus vai ser formado aqui também embaixo do 4B. E aí a gente percebe que essa formação criou para a gente um ângulo raso também. Então esse ângulo raso, como a gente lembra da formação dos ângulos, é metade de um círculo e metade de um círculo é 180 graus. Então, fazendo a operação para esse ângulo raso, nós vamos ter 4B mais 10B mais 12, que é igual a 180 graus. Então, a gente tem aqui uma operação com duas letras. Na verdade, são a mesma letra, tá? Mas elas estão em lados diferentes do ângulo raso, mas a gente tem uma somatória para fazer, que é 4B mais 10B mais 12, que é igual a 180. Se a gente tem letras B, elas pertencem ao mesmo número, entre aspas. Então, eu posso somar as letras B. Eu tenho 4 letra B de um lado, 10 letra B do outro. 4 mais 10 é igual a 14 letra B. E aí a gente percebe que quando somou as letras B, sobrou 12 sozinho, e a gente lembra que letra e número não se somam, então eu vou tirar o 12 daí e vou passar para o outro lado. Então o 12, que é positivo, vai passar negativo. Dando continuidade aqui na conta, então, quando eu passar o 12 para o outro lado, ele vai subtrair aqui 180 menos 12. E a gente sabe que 180 menos 12 vai ser igual a 168. E aí, para finalizar a letra B, a gente tem que dar uma última etapa nessa equação de primeiro grau. Por quê? Para resolver a equação, a letra vai ficar sozinha. E a gente lembra que sempre quando tem letra e número juntos, a letra fica e o número sai. E é uma multiplicação. E essa multiplicação, quando eu passar para o outro lado, o 14 passar para o outro lado, ele vai trocar de sinal. E o que é multiplicação se transforma em divisão. E aí, para fazer essa divisão, eu vou fazer a divisão normal, que a gente já conhece. 168 dividido por 14. Ainda assim, vamos utilizar as etapas, tá, para fazer a divisão. Então, vamos lá. Começando pelo 16. Então, a gente vai fazer 16 dividido por 14. Como é uma conta facinho, bem curta, vou utilizar o 1. 1 vezes 14 é 14.
16 menos 14 sobra 2. Vou descer o 8 para continuar a nossa conta. Então vai ser 28 dividido por 14. E a gente percebe que 2 vezes 4 é 8 e 2 vezes 1 é 2. Subtraindo, 0, 0. E batuta beleza, a resposta da letra B é igual a 12. E assim a gente conclui essa atividade com todas as letrinhas da equação terminadas e todos os cálculos feitos. Fazendo aqui agora o gran finale, eu vou escrever aqui as respostas aqui no cantinho que a gente já achou, tá? A letra X a gente achou 50, a letra A a gente achou 120, a letra Y, que foi a mais fácil, 187, e a última letra B, que a gente achou, 12. E é isso, pessoal. Se vocês tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou quem tem o meu celular, pode mandar uma mensagem que eu vou responder nos horários disponíveis, tá? Para tirar dúvidas. Deixa o like caso você goste, envie para os seus coleguinhas que também estão em dúvida nas questões de ângulos, e um abraço e até mais.